Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutor. Doutor Luiz Fernando, vamos falar sobre a vacina do vírus sincicial? Vamos sim, Milton. A gente já comentou aqui alguns trabalhos que apareceram já esse ano, mostrando que a vacina do vírus sincicial respiratório poderia trazer uma proteção adicional, além da questão do vírus em si, para a evolução para demência e Alzheimer em alguns pacientes. Na semana passada aconteceu o Congresso Europeu de Cardiologia e foram apresentados vários trabalhos relacionando imunização e doença cardiovascular, e um deles foi isso. O vírus sincicial respiratório é um vírus que a gente já sabe causa uma doença grave em adultos, principalmente mais velhos. É comum, é bastante comum e muitas vezes misturado no diagnóstico da gripe comum, a gripe sazonal, a gripe de todos os anos, né? Mas nos pacientes que têm doença cardíaca, doença pulmonar crônica, podem trazer agravamentos importantes e, enfim, eventos que levem a ser pacientes a ser hospitalizados. Então, também foi feito, demonstrou também que os adultos mais idosos que vão para o hospital com doença pelo vírus sincicial respiratório têm um risco maior de necessidade de ventilação mecânica e um risco maior de morrer do que aqueles com gripe, ou até mesmo com Covid-19, mesmo que vacinados, né, com proteção. Então, o vírus sincicial respiratório é um fator reconhecido de aumento do risco de doença cardiovascular. O problema como é que a gente faz isso na vida real, né? Como é que a gente separa? Primeiro porque algumas vezes o vírus sincicial respiratório não é diagnosticado como sendo a causa da hospitalização desses pacientes que internam com uma coisa parecida com uma gripe. Os testes diagnósticos têm limitações, raramente ele é detectado, mas algumas vezes só, existe um painel de detecção, Milton, chamado de painel multiplex, que às vezes é utilizado, não é sempre, e aí aparece os dados do vírus sincicial respiratório, mas muitas vezes passa batido até mesmo com o diagnóstico positivo nesse painel, porque muitas vezes o vírus sincicial é considerado uma infecção pediátrica e não uma infecção de adultos. Então, é importante, muitas vezes não consegue se fazer, porque quando o paciente chega com a complicação, já passou o tempo onde você consiga fazer o diagnóstico do vírus sincicial respiratório. Então é o seguinte, os ensaios clínicos já mostraram que essas vacinas previnem doenças graves do trato respiratório, uma eficácia muito boa, e o que a gente vê na edição do Jornal da Associação Médica Americana, que foi publicado ontem, mostra que um grande ensaio clínico mostrou que a proteção da vacina contra o vírus sincicial respiratório é importante com relação a eventos cardiovasculares. Foram mais de 130 mil indivíduos no estudo da vacina do bivalente contra o vírus sincicial respiratório e mostrou que nessa grande população, 17% dos indivíduos com mais de 75 anos e 20% daqueles que tinham doença cardiovascular pré-existente, normalmente não eram nem detectados nos ensaios clínicos originais, que justamente quem vai participar do ensaio clínico, ou seja, na pesquisa original para a liberação da vacina, geralmente são indivíduos mais saudáveis, né? Então, o estudo que está publicado no JAMA, como eu falei, mostra que a eficácia da vacina contra a doença cardiorrespiratória foi boa. Agora, mais importante é que ela oferece proteção contra a doença cardiovascular. Esses pacientes que têm doença cardiovascular, doença pulmonar crônica e principalmente a insuficiência cardíaca, que é aquele cansaço do coração causado por algum evento cardiovascular prévio ou mesmo por pressão alta não tratada, esses pacientes devem receber a vacina do vírus sincicial porque ela vai proteger essas pessoas de serem internadas, precisar de terapia intensiva, Milton, e diminuir o risco de mortalidade em geral.
E um lembrete importante em relação a essa imunização, tem uma vacina contra o vírus sincicial que é aplicada na gestante e protege o bebê. E essa vacina tem previsão de chegar ao nosso sistema público de imunizações agora nesse segundo semestre. É uma vacina que já está disponível na rede privada e deve chegar também ao sistema público nesse segundo semestre de 2025. E, Cássia, isso com certeza vai diminuir também a circulação do vírus na sociedade, o que vai ajudar a somar essa proteção naquelas pessoas que receberem a vacinação, os idosos, e também, obviamente, prevenindo a ocorrência dessa doença que é grave, principalmente nos bebês muito jovenzinhos, né? Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia, e um bom dia. Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes. Bom dia, doutor. Até amanhã.